Olá, meus queridos, vos saúdo com a graça e a paz de Cristo, amém? Passando aqui para começar mais um vídeo para vocês nesse canal. Alguns dias que eu não gravava devido à correria do dia a dia, mas Deus nos possibilitou essa oportunidade de estarmos aqui para gravarmos mais um vídeo e trazer uma mensagem de paz e de esperança para o seu coração nesse canal. Já peço a você que venha deixar seu like, seu comentário, que venha compartilhar esse vídeo para seu amigo, para seu familiar, para que mais pessoas elas venham ser alcançadas através da palavra do Senhor. A palavra de hoje se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo de número 3, que vai dizer assim: mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura, de 6 côvados de largura, isso é 27 metros de altura e 2,60 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Durar, na província da Babilônia. Irmãos, estamos diante de um texto aqui claro, um texto que é conhecido de todos, mas que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Esse texto nós vamos ver aqui que a história vai narrar que o rei ele cria uma imagem, e a ordem do rei era para que todos se prostrassem diante dessa imagem. A ordem do rei era para que todos se encurvassem diante da imagem. A ordem era para que todos se dobrassem diante da imagem. Assim como o mundo quer fazer comigo e com você nos dias atuais. Nos fazer dobrar diante do sistema. Nos fazer encurvar diante do pecado. Nos fazer encurvar diante do erro. Nos encurvar diante do sistema maligno e pecaminoso. Mas o que me chama a atenção é que do verso 1 ao verso 7, tudo estava indo conforme o rei queria. Tudo estava indo conforme o mundo queria. Tudo estava indo conforme as autoridades queriam. Todos se prostrando. Todos se curvando diante da dificuldade, todos se curvando diante da aprovação, todos se curvando diante da imagem do rei. Mas agora vai me chamar a atenção no verso 8 em diante, porque a história vai nos dizer, a palavra do Senhor vai dizer, no verso 12, que os conselheiros, eles vai até o rei e falam: ó rei, tem uma coisa diferente, porque nós vamos ver agora 3 jovens diferentes na história. Nós vamos ver agora 3 jovens que, tanto em aparência quanto em espiritualidade, eles eram diferentes. Porque enquanto estavam todos se curvando diante da imagem, enquanto estavam todos se curvando diante da ordem do rei, diante da ordem mundial, diante da ordem do mundo, enquanto todos estavam se curvando diante da provação, da dificuldade, existiam 3 jovens como eu e você que decidimos ficar de pé, que não nos encurvamos diante da dificuldade, que não nos encurvamos diante da aprovação. E agora os conselheiros vão chegar para o rei e falar: ó rei, tem 3 jovens ali que eles não estão fazendo uso da tua imagem. E não estão fazendo caso de ti, porque eles não se curvam, eles não se prostram diante da tua imagem. E a ordem era para que nem quem não se prostrasse fosse lançado numa fornalha de fogo ardente. E agora o rei, ele fica enfurecido e chama Sadraque, Mesaque e Abednego na presença dele. E dá mais uma chance para ele. Assim como por muitas vezes o mundo tem dado chance para mim e para você, para nos prostrarmos diante da dificuldade. Assim como tem aparecido bandejas para nós nos prostrarmos diante do erro, nos prostrarmos diante do pecado. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena ser fiel. Vale a pena insistir. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus e não nos curvarmos diante da dificuldade. Não nos curvarmos diante da aprovação. E agora Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram para o rei e falam: rei, nós não iremos nos prostrar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha certeza e a convicção de quem poderia os livrar daquela fornalha. E hoje você tem certeza de quem pode te livrar dessa dificuldade? Será que hoje você tira a confiança e a fé em quem pode te livrar dessa dificuldade, dessa provação? O nosso Redentor vive, o nosso Rei vive, e Ele pode nos guardar no meio da dificuldade e da provação, tão somente permanece de pé diante do Senhor. Não se curve diante do Rei, diante dos deuses desse século, mas permanece de pé diante do Senhor. E o rei agora ele se enfurece e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. O rei agora ele manda que viesse lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso agora foi me chamando a atenção quando eu estava lendo. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são pegos para ser jogados dentro da fornalha. Agora a ordem é para que eles viessem morrer.
Mas mesmo assim eles permaneceram ser fiel. Mesmo que com risco de vida. Mas a certeza deles é que viesse morrer aqui, mas que eles teriam a eternidade com Cristo. Eles teriam a eternidade com o Senhor. Você tem certeza da sua salvação no dia de hoje? Você tem certeza do livramento do Senhor para sua casa, para sua vida, para sua família? Confia no Senhor, entregue seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. E agora eles são levados para a fornalha. E o que me chama a atenção agora, se você for analisar o texto, é que aqueles que estavam levando ele, eles morrem antes mesmo de caírem na fornalha. Ou seja, a proteção de Deus já estava fora da fornalha. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego cair no fogo, Deus já estava os guardando, os protegendo. Porque o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. O Senhor estava protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego. É tanto que os guardas eles são mortos pela quintura do fogo, mas Sadraque, Mesaque e Abednego caem lá dentro e permanecem vivos. E agora vai passar a noite, eu imagino assim que o rei no outro dia, ele vai chegar e vai olhar e vai falar que tem uma coisa diferente, sabe por quê? Porque aquele que teme o Senhor entra no ambiente. Aquele que decide ficar de pé, mesmo diante da dificuldade, da aprovação, o Senhor entra com providência. E agora o rei, eles viram e fala, mas calma aí, tem uma coisa errada. Nós não jogamos 3 pessoas dentro da fornalha? Sim, rei. Eu joguei, eu conferi, tinha 3 lá dentro. Mas o rei fala, mas eu tô vendo o 4º homem. Ei, o 4º homem da fornalha ardente, ele chegou na minha casa, chegou na tua casa nesse momento. O 4º homem da fornalha ardente, ele chegou na minha casa, chegou na tua casa. Ei, não vai ter morte, vai ter vida. Ei, estão tentando te matar, estão tentando te ferir, estão tentando te destruir, mas o dono da vida chegou no ambiente. Esse momento, essa dificuldade, essa provação não é para a morte, é para a vida. Porque o Senhor chegou no lugar. Porque o Senhor chegou na casa, o Senhor chegou no ambiente. Então somente confia no Senhor teu Deus e o mais Ele fará. E agora nós vamos ver que eles mandam arrancar aqueles jovens de lá de dentro. E sai. Nem um fio de cabelo foi queimado. As suas vestes não foram queimadas, as suas sandálias não foram queimadas. Porque o Senhor estava os protegendo, estava os guardando. Sabe o que eu entendo com isso? É que nos dias atuais, quando vem a dificuldade, vem a provação, tem muitas pessoas que querem se curvar diante da dificuldade. Querem se curvar diante da provação, com medo do que vai acontecer, com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar. Ei, não tema diante dele, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com você, por onde quer que andarmos. O Senhor tem nos guardado a todo momento, a todo instante. Olha quantas coisas você passou para chegar até aqui no dia de hoje. Olha quantos livramentos o Senhor já tem te dado. O Senhor já tem te guardado de tantas as coisas. Será que vale a pena parar por pouca coisa? Será que o medo da morte é capaz de impedir você de servir ao Senhor? No livro de Romanos vai falar que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem alguma outra coisa vão nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então somente confio no Senhor, porque essa dificuldade que eu e você estamos passando, ela não é para nos matar, mas é para nos fortalecer e provar onde está a nossa fé. Então somente confia no teu Senhor, então somente confia no Deus que tudo pode. E o mais Ele vai fazer por mim e por você. Então somente tenha fé nesse Senhor. Porque mesmo que vão nos acusar diante do rei, mesmo que vão querer nos jogar dentro da fornalha de fogo ardente, mesmo que vão planejar nos matar, mas vão ter que contemplar a glória do Senhor a nos envolver. Vão ter que contemplar o Senhor nos livrando do fogo, nos livrando da fornalha. Vão ter que contemplar o Senhor nos livrando da morte. Vão ter que contemplar o Senhor nos guardando e nos protegendo. E agora nós vamos ver a partir do verso 28. Nós vamos ver o rei falando assim, ó. Então Nabucodonosor exclamou, bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou-se Meleque, o anjo Malaque. O anjo livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele. Desafiando a ordem do rei, preferiram abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse o seu Elá. Nós vamos ver aqui que no verso 28, Nabucodonosor ele exclama, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, para aquele que outrora estava construindo a imagem, e onde quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora nós vamos ver que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego faz o rei mudar o decreto.
E agora o rei fala assim, ó, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado. Ou seja, o texto continua, mas nós vamos ver aqui que o rei que outrora tinha feito o decreto para matar, o rei que outrora tinha feito o decreto contra o povo de Deus, agora ele muda o decreto. Agora ele reconhece que há um Deus que tudo pode, há um Deus que livra, que mesmo que venha a dificuldade, venha a aprovação, eles não temeram a dificuldade, eles não temeram a aprovação, eles permaneceram de pé. Aqueles que nos acusaram, aqueles que pensaram que ia ver você morrendo, eles vão ter que reconhecer quem é Deus na minha e tua vida. Então permanece de pé diante da dificuldade, permanece de pé diante da aprovação, porque o fato de eu e você estar de pé vai servir de testemunho para que pessoas lá fora venham reconhecer quem é Deus na minha e na tua vida. Esse momento de dificuldade e de aprovação é o Senhor nos testando para ver onde está a minha e a tua fé. E as pessoas lá fora vão ver que diante da nossa fé, diante da nossa persistência no meio da luta, no meio da aprovação, eles vão ver quem é Deus na minha e na tua vida e vão reconhecer quem é o Senhor dos Exércitos. Então permanece de pé. Mesmo que vai vir a dificuldade, vai vir a aprovação, mas livro das crônicas vai falar assim, ó, não desfaleça as suas obras, porque as suas obras são a recompensa no Senhor. Veio a recompensa para Sadraque, Mesaque e Abednego, e a recompensa foi que todos viessem adorar livremente o Senhor. Vai vir a recompensa para mim e para você se nós permanecermos de pé diante do Senhor. Então somente adore esse Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Nessas são as palavras que eu tenho para deixar para os irmãos no vídeo de hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Entrega os teus caminhos a Ele. Se você ainda não fez aliança com o Senhor, procure a igreja próxima. Procure o Senhor. Procure se consertar diante dele, porque breve o Senhor virá. Se o Senhor voltasse hoje, para onde iria a sua alma? Medite nessas palavras no vídeo de hoje. Essas são as palavras que o Espírito Santo deixou no meu coração para deixar para os irmãos. Peço que vocês encarecidamente deixem o like, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas através da palavra. Você que tem um amigo que está pensando em parar, você que tem um familiar que está pensando em desistir, que a aprovação tem sido grande na casa dele, na vida dele, envie esse vídeo. Que eles não venham se prostrar diante da dificuldade da aprovação, mas que eles venham ter a certeza que Deus pode os livrar do fogo ardente, que Deus pode livrar de toda a fornalha. Deus me ama, Deus te ama, e Ele está disposto a livrar-nos de todo o mal. Basta confiarmos nele e o mais Ele fará. Amém? Assim é o vídeo que eu tenho para deixar para os irmãos nessa noite. Essas são as mensagens que o Espírito Santo introduziu no meu coração para deixar para vocês. Que Deus e Cristo vos abençoe. Falou, valeu e fui. What?